Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, a carta aos Hebreus. Glória a Deus. Mais uma vez expressar minha gratidão a Deus por estar aqui nesta noite. E aqui o Senhor nos abençoou. Louvado seja Deus. Agradecer a pastora que me convidou e me deu a oportunidade. E mais uma vez agradecer a igreja e todos os presentes. Louvado seja Deus. Aos Hebreus capítulo 6, versículo de número 15. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Toda glória e toda honra seja dada a Deus. Glória a Deus. O texto diz assim: então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Amém? Amém. Deus, eu te agradeço nesta noite por mais uma vez que o Senhor me concede estar juntamente com a tua igreja, com o teu povo. E nesta noite, Deus, eu peço a ti que a tua bênção seja sobre cada um, que o entendimento da tua palavra seja, Deus querido, manifestado a cada coração. E que cada vida seja enriquecida com os dons do teu Espírito, para que possa compreender os mistérios do teu Evangelho e da tua salvação. Pois é para isto e por isso que estamos aqui, Senhor, para anunciar que o Senhor um dia morreu para nos restaurar, para nos resgatar para Deus. Em nome de Jesus, eu te adoro e te louvo. Podem estar sentados todos os irmãos que puderem. Louvado seja Deus. Graças a Deus por mais uma vez que o Senhor abençoou a todos, para que pudéssemos juntos, congregados e no mesmo propósito, estarmos adorando a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. O texto que nós lemos, ele é um texto de 2000 anos atrás, e ele nos remete a uma personagem da história que viveu 2000 anos antes desta escrita, ou seja, nós estamos falando de uma personagem que existiu na história humana, na história bíblica, no canon da história bíblica, há 4000 anos atrás aproximadamente. Louvado seja Deus. Aleluia. E nós percebemos assim, mais uma vez, que uma voz não se cala, que testemunhos não se silenciam, que história de vida plena e abundante, ela atravessa gerações para ensinar outras pessoas a viverem bem. Louvado seja Deus. E a história desse personagem, Abraão, ele é visto, é estudado, é compreendido, é escrito na Bíblia como o pai da fé de todos aqueles que são ou que guardam uma fé monoteísta. Louvado seja Deus. Assim sendo, a nossa fé e a nossa conduta cristã, que vem da cultura que é conhecido como judaico-cristã,
ela se remete, ela se mistura à história de Abraão. Abraão, ele sendo o pai da fé monoteísta, ele é conhecido, é estudado pelas três maiores ou as três principais, vamos dizer assim, religiões monoteístas: o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. E sendo assim, nós podemos compreender a história de Abraão, como as Escrituras nos dizem, como uma história a ser observada por todos aqueles que, além de quererem, buscarem ter uma comunhão com Deus, eles querem guardar o estatuto desse Deus. O que é estatuto? Estatutos são as diligências que alguém imprime para que outras pessoas possam viver como tal. Por exemplo, o estatuto de uma empresa rege a conduta de seus colaboradores, o que é permitido e o que não é permitido para a bem convivência das funções do trabalho social dentro do convívio daquele grupo de pessoas. Assim sendo, os estatutos de Deus, que começaram a ser vividos por Abraão através da voz expressa de Deus, não escrita, mas expressa de Deus pela sua comunhão com Ele. Aleluia. Deus começa a falar para Abraão o que Ele queria que Abraão fizesse, para que eles tivessem amizade, tivessem comunhão, tivessem relacionamento. Porque Deus quer ter relacionamento com o homem. Louvado seja Deus. Aleluia. Desde o princípio da história, nós vemos que Deus buscou ter relacionamento com o homem. No início do livro do Gênesis, o texto nos relata que todas as tardes Deus passeava pelo jardim a encontrar Adão no Éden. Mas aquela amizade foi desfeita a partir do momento que o homem passou a desobedecer a Deus. A desobediência do homem àquilo que Deus tinha dito não faça, fez com que esta aliança fosse quebrada. Então Deus deixou de se relacionar com o homem a partir daquele dia, mas deixou ao homem uma promessa. Deus deixou uma promessa que restauraria esta comunhão por Ele mesmo. Ele disse: da mulher nascerá um que esmagará a cabeça da serpente. Uma promessa. Louvado seja Deus. E muitas vezes, hoje nós somos levados a não acreditar em promessas, porque nós passamos a ter convívio com muitas pessoas, e como a própria Bíblia relata, pessoas são aptas a não falarem a verdade ou não cumprirem as suas promessas. A palavra diz que Deus não é o homem para que minta,
Então, logo, se Deus não é homem para que minta, é porque o homem mente. Então, quando o homem faz promessa, nem sempre ele cumpre essa sua promessa, porque ele mente com seus próprios propósitos. Ele quer tirar vantagem, ele quer enganar alguém, ele quer ser bem sucedido em alguns assuntos da sua vida ou de negócios. Mas a palavra diz que Deus não mente, porque Deus não é homem e não é semelhante a filho dos homens. Assim sendo, nós temos, eu diria que obrigação de, como cristãos, como seguidores de Cristo, de acreditar e de guardar as promessas de Deus. Porque Ele próprio dá testemunho de si, dizendo: as minhas palavras não passarão. Passarão os céus, passarão a terra, mas as minhas palavras permanecerão para sempre. Louvado seja Deus. Então nós precisamos, como cristãos, acreditar nessas promessas, viver por estas promessas, para que possamos alcançar tudo aquilo que através delas nos é prometido. Louvado seja Deus. E essa personagem que o texto nos relata, a própria Bíblia descreve bastante a respeito de Abraão. Abraão eu diria que é um dos poucos personagens bíblicos que a Bíblia fala muito delas. Porque tem personagem na Bíblia, na história bíblica, que é um personagem que a Bíblia fala muito. Tem muitos personagens na Bíblia que a Bíblia fala pouco. Louvado seja Deus. Nós vemos a história de Noé, é um grande relato a história de Noé. Nós vemos a história de Abraão, é um grande relato a história de Abraão. Mas nós vemos outros personagens, como a história de Agar, que tudo que a Bíblia fala a respeito da vida dela é que ela foi comprada por escravo, por Sara, que ela teve um filho de Abraão, que depois ela saiu do convívio da família de Abraão e retornou para o Egito e casou o seu filho com uma mulher egípcia. Não se sabe mais nada sobre ela. Então Abraão é um dos poucos personagens que a Bíblia fala muito deles. Louvado seja Deus. Ele é tido como o amigo de Deus, porque eu diria que às vezes, na nossa ignorância, irmãos, nós vivemos de um modo eu não sei nem como eu diria isso, porque para Abraão ter fé, irmãos, foi uma coisa maravilhosa. É por isso que a Bíblia fala que ele é amigo de Deus, porque Deus apareceu para ele, falou e ele obedeceu. E Abraão era diferente da gente. Muitas vezes Deus fala conosco hoje, Deus fala uma vez, fala a segunda vez, fala a terceira vez, fala a quarta vez, depois da 10ª vez que a gente se posiciona sobre isso. Deus usa o profeta, fala para alguém, coloca a mão na cabeça dele e fala: Deus vai te usar. Depois Deus manda alguém colocar a mão na cabeça dele. Deus tem um propósito na sua vida. Levanta a tua cabeça e caminha, porque Deus é contigo. E a pessoa continua na mesma. Mas Abraão era diferente, irmãos. Deus falava com Abraão e Abraão dizia: eis-me aqui. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu lhe mostrarei. Abraão convidou a esposa, o sobrinho, saíram. Nem sabia onde, nem sabia para onde.
saiu, mas obedeceu, porque ele entendeu o mistério de Deus e disse: vai que eu vou te mostrar. Então ele não precisava esperar saber para onde ele ia, era na estrada, era no roteiro que Deus ia designar a ele o seu destino. Louvado seja Deus. E a Bíblia dá testemunho da vida de Abraão, dizendo: ora, pela fé alguns hospedaram anjos em sua casa. E Abraão é um desses personagens que hospedou 3 anjos na sua casa. Louvado seja Deus. Mesmo não sabendo que era anjo, porque anjos não apareciam para Abraão como nós imaginamos, com asinhas, com a roupinha branca, voando, bonitinho, planando sobre o teto da nossa casa. Não era assim que eles apareciam. Os anjos que vieram visitar Abraão, eles vinham caminhando no deserto, na areia quente, no sol ardente. E Abraão os convida para entrar na sua tenda, oferece almoço, oferece água, lava os pés dele, eles durmam aqui. E só no outro dia eles dizem que são anjos. Nós viemos para cumprir uma missão. A tua mulher daqui a um ano vai dar à luz a um filho, e nós vamos destruir Sodoma. Eu vou para tirar, esse outro anjo aqui vai para tirar a família de Ló, e esse aqui vai para lançar fogo sobre aquela cidade pecadora. Louvado seja Deus. Mas Abraão cria, Abraão acreditava. E como eu disse, Deus não precisava falar mais de uma vez. Quando Isaac está crescido, certo dia Deus fala com ele: Abraão, e ele diz: Senhor, eis-me aqui. E Deus diz: vai até as montanhas, e lá no monte do Moriá, tu vais sacrificar o teu filho. Ele convida os servos, põe a lenha no jumento, convida o menino e vão junto. Ele não questionou, mesmo sabendo que aquele filho era o filho da promessa, mesmo Deus tendo dito a ele antes que aquele filho era o filho que daria a ele uma multidão como herança. Deus disse: mata o menino, e ele seguiu. Não que Deus quisesse o sacrifício humano, porque jamais Deus pediu isso, mas Deus queria provar a fé de Abraão, queria provar para as testemunhas que estavam à sua volta. Isso é um outro assunto, que Abraão não temia nada para obedecer a ele, não negava nada que Deus lhe pedisse. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. E Abraão, vivendo assim, ele cumpriu os propósitos de Deus. E não é por outra razão que até hoje Deus para alguns é conhecido como o Deus de Abraão. Louvado seja Deus. Nós mesmos, muitas vezes, em nossas orações, quando prostrado, adoramos, muitas vezes clamamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Louvado seja Deus. Porque foram 3 patriarcas que imprimiram uma vida de temor e de obediência a Deus, para viver e dar exemplo de boa conduta em comunhão com o Criador, com o Eterno, com o Soberano. Louvado seja Deus. Aí muitas vezes a gente passa a refletir, pastor ou igreja, sobre como será contada a nossa história às próximas gerações. O que nós temos feito hoje como igreja, como pessoas, como homens, mulheres, porque a Bíblia não fala só de homens, fala também de mulheres,
que tiveram uma vida de plenitude, de comunhão, e que os seus feitos atravessaram gerações, e que as suas vidas, a sua história mudou comportamentos de pessoas outras, para que pudessem também temer a Deus por causa do temor que tiveram. Louvado seja Deus. Às vezes eu fico pensando, irmão Reginaldo, quem somos nós hoje? E qual será a nossa história? Nós que às vezes até dizemos que somos estudiosos, que refletimos sobre histórias bíblicas, sobre filosofias, sobre história secular, sobre conteúdos, mas nós ralamos, quebramos neurônios para aprender os que os gregos descobriram há séculos atrás. Nós quebramos cabeça e às vezes nem aprendemos sobre o triângulo retângulo que o nosso amigo das antiguidades já descobriu todas aquelas formas. E nós hoje, depois de tanta tecnologia, depois de tanta informática, tanta IA esparramada pelo mundo afora, nos celulares, nos computadores, nós ainda não entendemos, nós ainda não vivemos isso. Eu pergunto, onde está travada a nossa memória? Por que essas pessoas tiveram tanta sabedoria e hoje, para entender a sabedoria deles, nós não conseguimos? Louvado seja Deus. E na nossa vida de relacionamento com Deus não é diferente, irmãos. Enquanto Davi viveu uma vida marcada por muitos momentos bons e momentos ruins, momentos de alta comunhão com Deus, momentos de baixa latitude, vamos dizer assim, de relacionamento com Deus. Mas aí um dia ele abre a boca escrevendo o Salmo, acho que é o Salmo 40, e diz: esperei com paciência no Senhor. E ele inclinou os seus olhos, os seus ouvidos para mim e ouviu a minha oração. Louvado seja Deus. O segredo da paciência: esperei com paciência. Abraão guardou com paciência, esperou com paciência. Louvado seja Deus. Como está, irmãos, a nossa paciência hoje? O nosso propósito em relação à nossa vida de comunhão com Deus? Porque Jesus, quando veio, ele morreu na cruz, ele se entregou para nos resgatar para si. Ele deixou a sua promessa. Ele disse: eu vou, mas eu voltarei outra vez para nos levar para mim mesmo. Glória a Deus. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja Deus. Aí os discípulos: Senhor, mas como nós podemos ir se nós não sabemos o caminho, e o Senhor está indo e nós estamos ficando? Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus.
Será que nós temos andado com paciência, irmãos, neste caminho, guardado com zelo essas promessas? Abraão esperou com paciência e alcançou a... Louvado seja Deus. Jesus falando com João e ordenando que ele escrevesse para um dos pastores da igreja da Ásia Menor, disse: olha, escreve para ele assim, João: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Louvado seja Deus. Às vezes eu fico pensando, a vida é tão concorrida que até a nossa coroa no céu tem alguém esperando a gente desistir dela para ele pegar, pastor. Irmãos, a concorrência não é só do capitalismo, não dá bobeira com a sua fé. Eu prefiro ficar com o que Jesus disse. Jesus disse: guarda para que ninguém tome. Ao que vencer eu darei a comer do fruto da árvore da vida. Ao que vencer eu darei uma pedra com um novo nome escrito, que ninguém saberá, só ele, louvado seja Deus, compreenderá. Sabe por quê, irmãos? Porque lá no céu ninguém vai receber a ordem de ninguém, só de Jesus. Só quem vai saber o nosso nome lá é Jesus. Louvado seja Deus. Porque lá no céu tem organização. Sabe aquelas empresas bagunçadas que você vai trabalhar, não sabe se é o patrão que dá ordem, se é o encarregado, se é o colega mais antigo de empresa, se é o amigo de função. Quando você vê, você está recebendo 30 ordens e não sabe a quem obedecer. Eu acho que só quem trabalha em lugar assim foi eu, né, irmãos? Pois é, irmãos, lá no céu não é assim não. Deus disse: receberá um novo nome. E só quem saberá é você e o Cordeiro. Louvado seja Deus. Porque lá é lugar de paz. Ninguém vai perturbar a vida de ninguém. Louvado seja Deus. Lá é lugar de santidade. Todos estarão ali para adorar. Louvado seja Deus. Lá é lugar de descanso eterno. Louvado seja o nome de Jesus. Lá é lugar de descansar tão maravilhosamente, irmãos, que só a festa das bodas do Cordeiro vai durar 7 anos. Louvado seja Deus. Não me importa se alguém crê de outra maneira. Eu criei assim porque eu aprendi assim, que enquanto o mundo estiver passando pela grande tribulação, Jesus estará celebrando as bodas do Cordeiro, porque ele disse: eu não beberei deste cálice outra vez, até que eu tome com vocês no reino do meu Pai. E é na ceia, na grande ceia do casamento de Jesus com a igreja, porque quando ele vier para governar o milênio, a igreja virá com ele como esposa. E a igreja virá porque ele disse: onde eu estiver, estarão vocês também. Louvado seja Deus. Se alguém creu diferente, que continue crendo diferente. Eu não estou aqui para mudar a fé de ninguém. Mas que a Bíblia ensina assim, ela ensina assim. E eu prefiro ficar com a Bíblia me ensina. Louvado seja Deus. Mas o segredo é, irmãos, que nós precisamos guardar com paciência a esperança da vinda do Senhor. Porque foi por isso que nós aceitamos a Ele, por causa da promessa. É por isso que nós anunciamos o Evangelho, as novas de salvação para todos que creem. É por isso que não desistimos do seu nome, porque Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Louvado seja Deus.
E é pela paciência que guardamos a fé. É pela paciência que suportamos as tribulações. É pela paciência que vencemos a ira humana para viver a paz e o amor de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a todos. Obrigado, pastor, em nome de Jesus. Pastor, glória a Deus. Amém, igreja? Louvamos a Deus porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Conservemos em nossos corações a promessa do Senhor. Muita gente já desistiu. Pedro falou isso, né? Que muitos já perguntaram: onde está a promessa da sua vida? Mas Ele virá. Aleluia. Se nós estivermos preparados, Ele vem. Se nós não nos prepararmos, Ele vem também. É verdade, sim. Tem E Ele virá. misericórdia. E não vai dar tempo de nós nos prepararmos naquele dia. Por isso que cada dia precisamos renunciar a nós mesmos e estarmos mais próximos de Jesus. Alguém vai chamar as crianças? Alguém avisa lá para nós, na hora? Quando nós aguardamos as crianças, eu quero dar os avisos. Terça-feira é culto de ensino da palavra de Deus. Quarta-feira é culto de oração. E sexta-feira nós estaremos aqui no culto, né, de louvor, adoração e oração também. Vamos apresentar nossas causas ao Senhor. Irmãos, quando a gente para olhar o tempo, eu estava costurando essa semana e disse: meu Deus, nós já estamos precisando nos organizar para virar do ano, né, Giovana? Meu Pai amado, parece que foi ontem que nós fizemos um culto de virada, né, irmãos? E já precisamos estar organizando. Então vamos aí planejando. Todas as crianças aqui na frente. Glória a Deus. Eu quero agradecer as pessoas que vieram nessa noite, né? E perguntar se tem alguém que quer de repente aceitar a Cristo ou acho que todos são crentes, né? Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Então, depois nós estaremos orando para encerrar. Quem vai acompanhar a Índia. Glória a Deus. Não some não, que faz você em sua falta, não é, Nath? Parece meu pastor, sente sim. Volta logo pra Cristo, vem.
Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Pode ser 100, pode ser lugar, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Pode ser 100, pode ser lugar, para o pastor toda ovelhinha tem valor. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, ovelhinha, mexe a mão, que o pastor vai te encontrar. Bate o pé, ovelhinha, bate o pé, ovelhinha, bate o pé, que o pastor vai te encontrar. Ficar de pé e orar pelas crianças, não só por essas crianças, mas todas as crianças da terra que têm sido tão atacadas, né? Têm sido tão sofridas, muitas histórias infantis, e a gente fica com o coração cortado, né? Então vamos orar para que Deus abençoe as crianças, não só daqui, né? Mas toda criança do Brasil e da terra. Que o Senhor venha proteger e guardar em nome de Jesus, amém? Depois dessa oração, nós estaremos orando pelo final. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, a palavra do Senhor diz que o Senhor disse: deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino do céu. O Senhor tem contemplado tantas atrocidades acontecidas nesses últimos dias contra as crianças. Nós queremos apresentar ao Senhor as ovelhinhas, ó Pai, do Senhor que estão espalhadas sobre toda a terra. Nossas crianças, ó Deus, nesse ministério e tantos outros que nesta noite se alegram comemorando, ó Deus, o Dia das Crianças. Que a mão poderosa do Senhor que guarda, que dá livramento, que protege, ó Deus, de uma maneira especial, esteja, ó Pai, sobre a vida delas. Que haja marca do sangue do Cordeiro sobre a vida dessas crianças. Que haja sabedoria e amor na vida dos pais, para ensinar essas crianças o caminho que devem andar, até que o Senhor venha nos buscar. Em nome de Jesus, nós pedimos, ó Deus. E agora, Pai, nós pedimos ao Senhor uma bênção especial sobre o teu povo. Assim como o Senhor trouxe a tua igreja em segurança para este lugar, leve em paz o teu povo para casa. Guarda, protege em nome de Jesus. Que essa semana seja uma semana vitoriosa para cada um dos teus filhos. O Senhor dê livramento, o Senhor providencie o pão, que nada venha faltar, Senhor, na vida da igreja. Abençoe os dizimistas e ofertantes da tua casa, que tem mantido essas portas abertas. Que a mão do Senhor faça prosperar a mão da igreja, a fim de que venha frutificar em prosperidade, paz, segurança e saúde. Em nome de Jesus, para a glória do Pai, para a glória do Filho, para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as consolações